Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre biologia forense aplicada a concursos de perícia criminal. Lembrando que esse projeto ele visa responder questões de concursos anteriores e através dessas questões fazer a revisão dos principais pontos, dos principais tópicos que caem nesse tipo de prova. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volte lá, assista. Se você não está inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar as notificações, para que toda vez que um novo vídeo saia, você seja avisado. E também para que o YouTube entenda que é desse tipo de material, é desse tipo de vídeo que você gosta. E aí, estimule você a estudar cada vez mais, mostrando cada vez mais vídeos desse tipo. Beleza? Sem mais delongas, vamos trabalhar. Nos outros vídeos, na parte 1 e na parte 2, desse tópico, desse bloco de biologia molecular, nós já respondemos algumas questões, nós já revisamos alguns pontos, está bem interessante. Eu sugiro que você vá lá e assista antes de assistir esse vídeo. Então, pausa esse vídeo, volta lá nos anteriores e a gente continua. Se você já assistiu, vamos tocar o barco, pau no burro e vamos trabalhar. Questão do ITEP, né? Que seria a Polícia Científica, o Instituto de Perícias lá do Rio Grande do Norte. Ele diz: preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A eletroforese capilar em solução livre é um dos modos de separação eletroforética mais usados na prática, provavelmente em razão da facilidade de sua implementação e otimização das condições experimentais. Então, antes de irmos para a questão de fato, vamos só fazer uma diferença. Existe a eletroforese tradicional, convencional, e existe a eletroforese capilar, que é uma adaptação da tradicional que foi feita para melhorar a eletroforese, para aumentar a precisão, para aumentar a sensibilidade e a capacidade de análise, e deixar as coisas mais instrumentalizadas, mecanizadas, automatizadas, diferente da eletroforese tradicional, onde você tem que fazer muito manual as etapas do processo. A gente vai já revisar a eletroforese tradicional convencional. Então, a separação ela vai ocorrer como resultado de duas estratégias. Primeiro espaço, as diferenças entre mobilidades efetivas do soluto. Você acha que na eletroforese capilar você pretende maximizar ou minimizar as diferenças entre mobilidades efetivas do soluto? Alcalinizar ou acidificar? Estacionar? O correto, senhores, é maximizar as diferenças entre mobilidades efetivas dos solutos. Ou seja, na eletroforese capilar, assim como na eletroforese convencional, você tem como objetivo a separação de bandas. Então, quanto maior a diferença entre duas bandas consideradas próximas, melhor para você, concorda? Você consegue enxergar essa diferença, esse distanciamento, melhor. Já pensou se você tem uma separação não efetiva, onde duas bandas muito próximas, elas se misturam ou se tocam, a ponto de você confundi-las com uma única banda? A ideia é muito parecida lá com a cromatografia, principalmente com o HPLC, né? Onde você tem a presença de picos representando cada substância nessa mistura, né, que foi separada pelo HPLC. Quanto mais distante dois picos estiverem, melhor para a sua análise. Você consegue diferenciá-los. Aqui a ideia é a mesma, só que ao invés de você estar trabalhando com substâncias, você trabalha aqui com bandas de ácidos nucleicos ou com proteínas ou partes de proteínas. Beleza? Então, o objetivo é maximizar as diferenças entre mobilidades efetivas, ou seja, distanciar as bandas. E as causas de alagamento de zona, você quer minimizar. Você quer minimizar o alargamento das zonas. Por quê? Porque quanto mais fina for a banda,
Não quer dizer que tem menos material, não é isso, tá? Quanto mais fina, quer dizer que maior a resolução da sua eletroforese, da sua análise eletroforética, ok? Quanto mais grosso estiver a banda, você pode ficar em dúvida se aquilo de fato é uma única banda ou se são duas bandas que estão próximas. Isso atrapalha na sua análise. Então, gabarito da questão, letra D, maximizar e minimizar. Vamos revisar aqui pequenos conceitos, né? Poucos conceitos a respeito da eletroforese. Lembrando que esse curso ele visa apenas uma revisão dos principais tópicos. Se você deseja, de fato, estudar de forma aprofundada esse tema para suas provas de concurso, eu sugiro que assista os meus vídeos acerca da aula completa, do conteúdo completo, não este, por exemplo, que está voltado para questões. Beleza? Mas se você também nunca viu eletroforese, aqui já serve para você molhar o seu cérebro, para ir preparando para os conceitos que você vai ver de forma mais aprofundada e mais completa em outros vídeos. Então, para que serve a eletroforese? A eletroforese ele serve para separação. Separação de quê? De ácidos nucleicos ou de proteínas. Então, você tem uma mistura de fragmentos de DNA, ou mistura de DNAs, né? Você quer separá-los. Você usa uma eletroforese. Proteínas, você usa uma eletroforese. Professor, existem outras maneiras? Claro que existem. Existem outras técnicas. A eletroforese é uma das mais adequadas. RNA, a mesma coisa. Como é que ela trabalha? Ela trabalha com a relação carga-peso molecular. Como assim, professor? Veja só. Vou utilizar a imagem, tá? Aqui você tem, senhores, uma placa de eletroforese, que na verdade é um gel. E esse gel, ele é formado de entrelaçamento de alguma substância. Por exemplo, gel de agarose ou gel de poliacrilamida. Poliacrilamida. Ou um ou outro, tá? Não são dois juntos, não. Ou um ou outro. Então, você tem aqui o gel de suporte, onde, uma vez que você aplica a sua amostra aqui na parte superior, o seu DNA, ou a mistura de DNAs que você tem, ou a mistura de fragmentos que você tem, ela vai ter que atravessar esse gel. Professor, como é que ela atravessa? Ela tem vontade própria? Tem não. Ela vai ser atraída por uma carga positiva lá no fundo. Beleza? Então, ela vai ser atraída pela carga positiva, por quê? Porque o DNA, você sabe, ele possui o grupamento PO4- fosfato, que compõe o seu nucleotídeo e que, por ser negativo, juntamente com as bases nitrogenadas, que também são negativas, então o DNA e o RNA, por si só, tem uma carga negativa. Negativo é atraído pelo positivo. Então, quando você aplica ele aqui em cima, ele vai ser atraído para a carga positiva. Só que para ele chegar na meta dele, no objetivo dele, no ponto de chegada final, ele vai ter que passar por esse labirinto aqui, que é esse gel, que é feito com esses entrelaçamentos poliméricos. Ou seja, quanto maior a estrutura, você concorda que quanto maior a estrutura, mais dificuldade ela vai ter de atravessar toda essa rede polimérica, todo esse labirinto? É diferente, por exemplo, se você tiver um fragmento pequeno, que ele consegue atravessar esses poros criados pelo gel. Concorda? Ou seja, quanto maior o fragmento, quanto mais positivo, podendo assim, mais positivo, menos
negativamente carregado, quanto mais positivo e maior esse fragmento estiver, mais ele vai ficar retido aqui na parte superior. Quanto menor ele estiver, mais ele vai conseguir atravessar e aparecer aqui no final da placa, na parte menor, na parte inferior da placa. Perfeito? Então é simples, é básico. Você coloca na parte superior o que você quer analisar, a mistura que você quer analisar, e o que compõe a mistura vai ter que atravessar esse labirinto. As partes maiores são mais pesadas, vão ficar presas nas primeiras teias, podemos assim dizer. E o que for menor vai conseguir atravessar mais, vai conseguir ser atraído de forma mais efetiva pelo polo positivo. Beleza? E assim você consegue separar as bandas ou os fragmentos do seu material genético. Bacana? Entendido? Oitava questão também ainda sobre eletroforese, só para a gente massificar essa ideia. Vamos lá. A respeito da eletroforese, uma metodologia amplamente empregada na separação, isolamento, análise e manipulação dos ácidos nucleicos. Esse enunciado já nos ajuda a complementar o nosso estudo. Eu falei que, de fato, ela vai separar. Concorda? Só que existem outras formas, outras etapas que você pode acrescentar nesse método, de tal forma que você consegue separar somente aquela banda que você deseja trabalhar, aquele fragmento que você deseja trabalhar. Fazendo um paralelo com a cromatografia, você tem lá a cromatografia preparativa, né? Onde você separa as substâncias e, uma vez separadas, você vai lá e tira e trabalha e isola somente uma das substâncias para posterior análise, né? Estudos. Aqui é a mesma coisa, você pode separar as bandas e depois isolar somente uma delas, para fazer análise e manipulação posterior. Então vamos lá para as alternativas, senhores. Letra A. A quantificação do DNA em gel de agarose é uma técnica de menor precisão quando comparada com a eletroforese em acrilamida ou poliacrilamida, dá no mesmo, sendo utilizada como instrumento para a averiguação de êxito na etapa da extração. Perfeito, perfeito. Guarde essa informação. O gel de agarose, senhores, ele é menos preciso, podemos dizer menos efetivo do que o gel de poliacrilamida. E por ser menos efetivo, ele é um método utilizado quando você não precisa dessa precisão tão apurada. Como, por exemplo, se você quer saber se a sua extração deu certo ou não deu certo. Você não precisa utilizar o poliacrilamida, o gel de agarose já atende à sua necessidade. Perfeito? Então, já temos aqui a alternativa correta. A eletroforese em gel de agarose é usada para separar proteínas de tamanhos diferentes, que podem ser detectadas por fluorescência. Esse item está errado. Por que está errado? E anote isso e leve isso para a sua prova. Gel de agarose, eletroforese em gel de agarose, não é utilizado para separação de proteínas. Não é utilizado, ok? Leve isso para a sua prova. Letra C. A identificação dos fragmentos amplificados de DNA não pode ser realizado em gel de poliacrilamida. Deixa eu dar um macete para você, de quem já fez muita prova de concurso, já reprovou muito e aprendeu muito com os erros, né? E com essa jornada. Sempre que você tiver na sua alternativa ou na afirmativa que você está avaliando uma partícula negativa do tipo não pode, ou uma partícula individualizadora do tipo somente, só, ou uma partícula negativa, como o próprio não, já desconfie dessa alternativa, tá? Por quê? Porque isso é coisa de avaliador que tem preguiça de elaborar uma questão. Por que você está dizendo isso, professor? Ora mais, eu sou professor, eu faço questões.
Eu faço provas para os meus alunos. E eu sei que se eu quiser simplificar o meu trabalho de fazer uma questão, é só eu pegar uma alternativa perfeita do livro e colocar um não. Ou então individualizar ela, botar um somente, um só. E aí eu transformo aquela alternativa em falsa. Correto? Então vai por mim, esse bizu é um bizu valioso. Quando você pegar uma partícula negativa, uma partícula individualizadora do tipo não, somente, só dentro da afirmativa, desconfie. Ah, professor, toda vez vai... Não, também não é assim, né? Não vamos avacalhar, ou a baixaria. Não é assim. Isso já vai te dar uma luz, tá? Algo que você vai ficar cabreiro, né? Vai ficar desconfiado. Então, está errada justamente essa alternativa por causa do não, tá? O gel de poliacrilamida, sim, ele é muito utilizado para análise de DNA. A própria letra A já ajuda nesse ponto, né? A própria letra A diz que o DNA ele pode ser utilizado no gel de poliacrilamida. Letra D. A eletroforese consiste na migração das partículas de uma solução coloidal. Perfeito. Sob influência de um campo magnético, tem aqui tudo bem, lembra lá, né, do polo positivo embaixo, e lá no início tem um polo negativo, é criada uma diferença de carga elétrica, onde a polaridade negativa atrai as moléculas. Olha só aqui novamente, né? Novamente o avaliador preguiçoso. Ele pegou uma afirmativazinha correta, perfeita do livro, e ele trocou ele trocou positivo por negativo e transformou a alternativa em errado. Ok? Então aqui é positiva. Por que positiva, professor? Porque o DNA, como já mostrado para vocês, assim como o RNA, ele é formado de nucleotídeos. E nucleotídeos têm grupamento fosfato. Fosfato é PO4. Menos. E esse menos, juntamente com as bases nitrogenadas, você vai dar uma carga negativa para esse ácido nucleico. Beleza? Que vai ser atraído por positivo. Quer saber mais disso? Vai nos meus vídeos de resolução de questões do bloco de genética humana. Eu explico em detalhes a formação dos ácidos nucleicos e essa questão da negatividade. Bacana? Letra E. Os ácidos nucleicos possuem carga geral total positiva. Pô, fala sério, aqui já é baixaria, né? Já é querer desmoralizar o candidato. Ácido nucleico positivo? Não. Ácido nucleico é negativo. Negativo. Devido aos seus grupamentos fosfatos do arcabouço. Olha aí, se você lembrar o que é um fosfato, PO4-, você vai ver que está errado. E, consequentemente, quando aplicados em um gel de agarose ou poliacrilamida, migram em direção ao ânodo. Beleza? Então, alternativa, letra A. Vamos lá. Com relação à caracterização do material biológico, assinale a alternativa. A técnica de tipagem molecular do material genético não identifica um indivíduo suspeito. Olha só o que foi que a gente conversou. A partícula não. Desconfie. Partícula não. Fique cabreiro. Será se uma tipagem molecular do material genético de fato não identifica o suspeito? Claro que não, né? Ele identifica, na verdade ele serve para identificar o suspeito. Ele serve para isso. A tipagem molecular nada mais é do que você dizer o tipo de material genético, aliás, o tipo de moléculas que tem naquele material genético e compará-la com um suspeito. Com um padrão, perdão, é um suspeito comparado com um padrão. É como, por exemplo, no teste de paternidade. Perfeito? Então, a alternativa está errada. Para a realização de técnicas de tipagem molecular de DNA, são necessárias grandes quantidades de material biológico, de amostra biológica. Oxe! E o PCR está podre?
E o PCR está podre? Não, né? Por quê? De fato, a quantidade, muitas vezes, principalmente na área forense, a quantidade de amostra biológica, ela de fato ela é escassa, ela é pouca, porque ela é coletada ali no local de crime, ela é coletada de um suspeito, não, suspeito não, porque no suspeito você já vai ter uma quantidade maior, em locais de crime, né? De fato, ela é escassa. Mas, devido ao PCR, a capacidade de você multiplicar, clonar esses fragmentos, né, esse material genético, permite que você trabalhe tranquilamente na sua análise, ok? E outra coisa, pelo amor de Deus, miligrama ou grama de DNA, dizer que isso aqui é necessário você ter gramas de DNA para fazer análise biológica, isso aqui foge completamente da lógica, né? Não precisa. Já pensou? A identificação de marcadores moleculares de DNA apresenta capacidade discriminativa, diversidade de fontes de amostra, sensibilidade e resistência a fatores ambientais. Veja só, a identificação de marcadores moleculares de DNA. O que são esses marcadores moleculares? São partes do DNA que vão te identificar. São partes do DNA que, além de te identificar, de dizer que tu é tu mesmo, vão te diferenciar de mim. Porque os meus marcadores moleculares, eles são diferentes, perdão, não é que eles sejam diferentes, mas o tamanho dele é diferente do tamanho do seu marcador. Entende? Eu vou já falar disso mais na frente, quando estiver falando de polimorfismo de tamanho de cadeia, tá? Segura aí. Mas o que ele quer falar de marcadores moleculares é isso, tá? É a parte do DNA que vai te identificar. Ele vai ter essa capacidade discriminativa? Vai. Ele vai te discriminar em relação a mim. Ele vai te diferenciar em relação a mim. Eu tenho o meu, tu tem o teu. Vai ter uma diversidade de fontes de amostra? Perfeito. Eu posso obter esse marcador de DNA do DNA de qualquer célula. Professor, do DNA do cabelo. Dá certo? Dá. Do bulbo do cabelo, né? Da parte ali da raiz do cabelo. Esse DNA das células da mucosa oral, dá certo. Da mucosa vaginal, dá certo. Do sangue, dá certo. Do conteúdo estomacal, dá certo. Então, diversidade de fontes de amostra. Vai ter uma sensibilidade muito sensível. Eu consigo diferenciar todas as pessoas através desses marcadores moleculares. E o que pode te deixar um pouco ressabiado com essa alternativa é essa resistência a fatores ambientais. E se você ficou ressabiado com isso, eu peço que você volte lá no vídeo de revisão por questões do bloco de genética humana, porque lá você vai ver que o DNA, sim, ele é resistente a fatores ambientais. Ele é resistente. Eu consigo extrair um DNA de um sangue seco em um local de crime. Para você ter ideia. Eu consigo pegar lá um raspado daquela superfície que contém um sangue, levar para um laboratório e extrair ali. Pô, professor, mas ficou ali, ó, no ambiente, pegando sol, sei lá, pegando chuva. Tá, vai criar dificuldades? Vai, mas ele vai resistir. Perfeito? Então, sim, o DNA é resistente. Perfeito? A identificação de marcadores moleculares é extremamente sensível a fatores ambientais. Olha só aqui, o que eu acabei de falar, tá? Ele não é sensível, ele é resistente. Ácidos e álcools. Perfeito, tá? Ele é resistente a tudo isso. A técnica de tipagem de DNA apresenta capacidade discriminativa. Beleza? Escassez de fontes de amostras biológicas. Não. Vê que ele pegou a mesma alternativa C e só mudou uma palavra. De diversidade, ele botou escassez. É ou não é um avaliador preguiçoso? Pronto. Deixou a alternativa errada. Mudou uma palavra, mudou o caráter da alternativa, deixou ela falsa, beleza? Alternativa letra C. 10ª questão. Polícia Federal para papiloscopistas. Sim, tá? Esse tema, biologia molecular,
também é cobrado lá para os PAP, né? Os papiloscopistas. Se você não sabe qual é a função do papiloscopista, deixa aí nos comentários, né? E mostra a sua vontade de querer conhecer um pouco mais sobre essas carreiras policiais e periciais. Em alguns estados, o perito criminal ele faz o papel do papiloscopista. A exemplo, o estado do qual eu moro, né? Eu vivo aqui no Piauí. E aqui no Piauí, na Polícia Científica do Piauí, os papiloscopistas foram transformados em peritos criminais. E hoje, perito criminal faz o trabalho também do papiloscopista, beleza? Então, se você quer ter mais informações sobre isso, bota lá nos comentários e diz para eu gravar um vídeo sobre essas carreiras, né? Por exemplo, na Polícia Federal é separada, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Inclusive, na academia de polícia que eu fiz, na qual eu me formei, aqui no Piauí, lá a gente fez muitas disciplinas de papiloscopia. Justamente porque é necessário e aqui está dentro das atribuições do perito criminal também. Ok? Então vamos lá, 10ª questão. É uma questão extensa, mas você vai perceber que ela é uma questão muito simples, muito tranquila de ser respondida. Vamos utilizar o enunciado para revisar, para estudar em cima do enunciado, beleza? Olha só, CESP, Polícia Federal, é uma prova bem elaborada, é uma prova bem contextualizada, que normalmente bota o candidato dentro de uma situação prática daquela profissão que ele almeja. Em um bairro nobre de determinada cidade no Brasil, houve um assassinato na madrugada fria do mês de agosto. A vítima, um homem de 42 anos, foi encontrada morta com golpes de faca na região torácica. Sua residência tinha sido saqueada e exibia sinais de violação, como, por exemplo, uma janela quebrada que estava manchada de sangue. Como havia sinais de que a vítima pudesse ter resistido ao ataque e revidado até ser imobilizada e morta, amostras biológicas do corpo da vítima foram coletadas pelos investigadores e encaminhados para análise, a fim de se obterem evidências que levassem à identificação do assassino. Uma das amostras de sangue recolhida no local do crime promovia a aglutinação de hemácias somente na presença de soro anti-B e de soro anti-RH. Outra amostra não apresentava aglutinação na presença de soros anti-A, anti-B e anti-RH. Ou seja, duas amostras diferentes. Pô, professor, isso é relevante? Extremamente relevante, filho. No local de crime, que tu vê sangue para todo lado, tu não sabe de quem é cada mancha de sangue. Seria muito bom se na mancha de sangue viesse lá a identificação a olho nu de quem é aquela mancha de sangue. Mas naquela mistura de sangue, você pode ter, naquelas várias manchas de sangue, você pode ter manchas da vítima, com certeza você vai ter, porque a vítima foi morta de maneira violenta, com uma facada no tórax, provavelmente com um sangramento massivo. Como também, se você observar uma mancha em um local não usual, como esse, por exemplo, que foi demonstrado, a mancha aqui ela estava na janela. O corpo, suponhamos, estivesse longe da janela, com aquela poça de sangue ao redor do corpo, né? E aí você olha para a janela e tem uma mancha de sangue na janela. Opa! Será se aquela mancha é da vítima? É mais provável que essa mancha seja do agressor. Porque em uma luta, em um momento de defesa, a vítima pode ter reagido e pode ter ferido também o assassino, o suspeito. E nisso dele ter se ferido, ele pode deixar outros vestígios ao longo da casa, né? Ao longo do local de crime, local imediato ou local imediato, né? E isso pode ser de grande valia para você. É isso que a questão está te mostrando. Pô, professor, e como é que eu sei então que aquela mancha são de pessoas diferentes? Faz esse testezinho de aglutinação simples, né? Você vê
se os tipos de sangue são diferentes. Se forem diferentes, você sabe que são de pessoas diferentes. Uma pessoa não tem 2 tipos de sangue. Continuando. Durante a investigação, descobriu-se ainda que a vítima sofria de hemofilia e que uma amostra de sangue de tipo sanguíneo diferente do da vítima apresentava uma mutação no alelo do fator 8. Vê que a questão vai aprofundando, né? Após vários meses de investigação, os investigadores chegaram a um suspeito, que era portador portador do tipo A negativo. Pronto. Considerando a situação hipotética apresentada e os múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir. Eu vou te mostrar que a afirmativa, não é que ela pouco tem a ver. Ela não vai entrar com não vai precisar de tantos detalhes que foram apresentados nesse enunciado, tá? Mas você trabalha o enunciado que consegue revisar alguns pontos importantes, como este que a gente falou. Como as hemácias possuem núcleos... Parou. Pelo amor de Deus, dá até um frio na espinha quando lê isso, né? Baixaria total. Só faltou cuspir no chão. Como as hemácias possuem núcleo? Desde quando a hemácia tem núcleo, meu filho? Hemácia é anucleada. Hemácia não tem núcleo. Então aqui, C, com toda certeza, já pode marcar direto no gabarito errado. As amostras de DNA poderiam ser obtidas a partir do isolamento dos núcleos da hemácia presente na... Beleza? É só para te lembrar que hemácia não tem núcleo, logo não vai ter DNA nuclear, apesar dela poder apresentar DNA mitocondrial. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Como nós já estamos aqui com quase meia hora, né, de vídeo, vamos interromper aqui e a gente vai gravar mais um vídeo, a última parte dessa sequência de vídeos de biologia molecular. Beleza? Aqui a gente já vai iniciar um outro assunto que eu vou precisar de um pouco mais de tempo para não deixar o vídeo muito longo. Vamos fechar aqui. Se você gostou, por favor, deixe nos comentários o seu elogio. Se você tem alguma sugestão, por favor, se expresse lá também. Se você ainda não está inscrito, está vacilando, inscreva-se no canal, ative as notificações, que é uma maneira também de eu saber que estou lhe ajudando na sua caminhada. Bacana? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!